Quantas vezes você não ouviu e talvez até mesmo tenha falado aquela expressão: não há nada tão ruim que não possa piorar? Pois é, às vezes a vida exerce uma pressão tão grande sobre nós que, se nós não estivermos atentos, ligados, a gente não vai perceber que, no meio da maior dificuldade, no meio da maior adversidade, em meio à grande pressão da vida, pode surgir a grande oportunidade da nossa vida. E é sobre isso que queremos refletir um pouquinho nesse vídeo. Meu nome é Edmilson Ramos, esse é o nosso canal Academia da Vida, então fique com a gente. Pois é, amados, chega um momento da nossa vida, quando a gente começa a ter percepção das coisas ali pela adolescência, que a gente então chega à conclusão de que a vida não é nada fácil, não é mesmo? Era muito bom quando nós ficávamos jogando bola de gude, futebol, pipa, jogando videogame, as meninas brincando de boneca, dançando. A vida era maravilhosa. Deixa as preocupações com os nossos pais, não é? Vamos curtir a vida, vamos nos divertir, que é a melhor coisa. Só que essa é a fase da infância, não é? Quando nós começamos a ter a percepção de que a vida ela vai nos exigindo alguns esforços, como quando a gente ingressa na escola, lá na fase infantil, a gente só se preocupa em desenhar, em pintar, em fazer letrinha. Só que à medida que os anos vão passando, a gente vai tendo mais responsabilidades e as tias vão exigindo um pouquinho mais de nós, não é? E a gente vai assim, aos poucos, sendo inseridos em um mundo de responsabilidades, em um mundo de cobranças. E especialmente a adolescência é marcada por muitas responsabilidades e muitas cobranças. Por quê? Porque agora não somos mais vistos como aquelas criancinhas, por isso somos muito cobrados. E como nós não temos ainda uma estrutura emocional, nos sentimos muito pressionados, então parece que há uma grande responsabilidade sobre nós. Exatamente por essa fragilidade emocional que é decorrente da não formação ainda da nossa personalidade, né, completa, né, personalidade completa. E aí pronto, bem-vindo, estamos aí em um mundo de grandes responsabilidades. E nessa luta diária para conquistarmos, para vencermos, que é bom, a vida é isso, a vida é nós todos os dias acordarmos, irmos à batalha, vencer, cada dia a gente vence um pouco, a alegria de vencer os nossos desafios, de alcançar pequenas e grandes conquistas, às vezes conquistas tão pequenas, às vezes é uma coisa que você comprar, às vezes é um tênis, por exemplo, um par de tênis que se quer comprar, uma roupa nova, adquirir um aparelho, um smartphone, né? São conquistas pequenas e grandes conquistas também. Pensar no futuro, pensar no casamento, agora são os filhos, e vai por aí afora. A nossa vida é isso. Deus nos capacitou para podermos superar aí o dia a dia e essa dinâmica maravilhosa da vida, não é? A vida é maravilhosa por causa dessas dinâmicas, mas às vezes nos sentimos tão pressionados por problemas, por dificuldades. Existem fases da nossa vida onde tudo parece que está dando errado, e quando a gente pensa que já aconteceu tudo o que era ruim, de repente somos surpreendidos com alguma coisa, um imprevisto, e parece que não vamos suportar, parece que a gente não vai resistir a tanta pressão. E é nesse momento que nós precisamos de algo que nós chamamos de resiliência, né? Hoje usa-se muito essa expressão. Resiliência nada mais é do que a capacidade de nós suportarmos as pressões da vida sem sucumbirmos, sem cedermos. Sabe, é como aquele elástico que ele vai sofrendo pressão, ele vai se expandindo, se esticando, sofrendo pressão, e quando essa pressão sobre o elástico acaba, o elástico volta ao seu formato original, sem ter sido danificado. Resiliência é essa capacidade de resistirmos a essas pressões sem arrebentarmos, sem sucumbirmos. Voltando novamente ali à nossa situação original, estamos aqui, estamos vivos, mais experientes, mais resistentes ainda, e vida que segue. E é interessante que a Bíblia fala de Jesus como a pedra angular que foi rejeitada. Ora, a pedra angular, naquela época a tecnologia que se tem não era a de hoje, onde você cava e você faz uma base com ferro armado e você joga o concreto de cimento ali. Não. Antes, as edificações eram feitas por pedras, edificando-se pedra sobre pedras. E a pedra angular é aquela pedra que hoje seria uma base, um alicerce, não é? É aquela pedra que vai resistir o peso da construção. Então, geralmente, essa pedra angular era uma pedra testada. Geralmente se aquecia, se superaquecia aquela pedra até que ela ficasse bem vermelha,
e depois dava-se um choque térmico nela. Depois dela superacrescida, jogava-se água fria, né, dava-se aquele choque térmico. Se a pedra não estourasse, se ela suportasse aquele choque térmico, aquela pressão térmica sobre ela, ela então seria aproveitada como uma pedra principal para suportar o peso, a pedra de esquina, a pedra que suporta o peso da construção. Jesus é a pedra angular, que sofreu todas as pressões, mas não sucumbiu, resistiu, e é sobre ele que a igreja é edificada. E assim nós também. Nós precisamos ser como essa pedra que resiste todas as pressões sobre ela, porque sobre essa pedra virá toda uma edificação. Se nós tivermos a capacidade para suportar as pressões da vida, então nós estamos capacitados a realizar grandes obras, a alcançar grandes conquistas. Ninguém pode chegar a lugares altos se não tem capacidade de resistir às pressões, porque quanto mais você cresce na vida, mais pressão será exercida sobre você e sobre a tua vida. Então, quando vierem muitos problemas, muitas dificuldades, muitas adversidades, muita pressão sobre você, você precisa se fortalecendo a cada experiência de pressão que você sofre. Você vai formando um caráter sólido. Você vai se tornando numa pessoa tão resistente. Essas experiências vai fazendo com que você se torne capaz para alcançar grandes conquistas. Então não reclame. É claro, ninguém quer, eu também não quero. Nenhum de nós quer esses problemas, essas pressões na vida, mas elas são necessárias, elas são importantes. Se nós queremos chegar ao fim da nossa jornada fortalecidos, quem não quer sofrer pressão nenhuma vai ficando pelo meio do caminho, vai caindo no meio do caminho. E aí eu me lembro, isso me remete à experiência de Davi, o grande rei Davi. O grande rei, o eterno rei de Israel, o rei Davi. Antes que Davi se tornasse rei, Davi vivia uma experiência muito ruim. Por quê? Porque Saul era o rei de Israel. E quando Saul percebe que Davi se tornaria o próximo rei, e não um descendente dele, um descendente de Saul, não seria o filho de Saul, mas sim Davi já havia sido escolhido para ser rei de Israel, Saul começa a perseguir Davi de todos os lados. E olha que Davi era o homem mais fiel que Saul tinha. Davi venceu grandes batalhas para o rei Saul. Davi era um homem honesto, mas Saul não considerava nada disso e Saul começa a perseguir Davi. Então agora Davi ele tem que fugir do seu próprio rei, ele agora tem que ficar andando pela terra de Israel, pelos termos de Israel, se escondendo. Várias vezes Saul tentou matar Davi e Deus deu livramento. E por fim a pressão de Saul sobre Davi era tão grande que Davi precisou ir para a terra dos filisteus. Agora Davi está habitando na terra dos maiores inimigos de Israel, os filisteus. Então Davi vai até Aques, um dos reis dos filisteus, e conversa com Aques, e Aques permite que Davi fique ali, e Davi vai habitar na terra de Ziclag. Terrível isso, né? Perseguido pelo seu próprio rei, a quem ele sempre foi muito fiel, agora não pode mais andar livremente pela sua nação, pela nação de Israel, não pertence mais ao exército de Israel, por onde ele conquistou grandes batalhas. Então agora ele tem que habitar na terra dos maiores inimigos dos israelitas, habitar junto com os filisteus e guerrear as guerras dos filisteus. Não bastasse tudo isso acontecendo na vida de Davi, que a essa altura já era ungido rei, então Davi esperava ser rei sobre Israel. Mas tudo o que acontecia com ele eram pressões que indicavam que ele nunca seria rei. E para piorar, como nós falamos, não há nada tão ruim que não possa piorar, um dia Davi vem com seus homens, com seus valentes, voltando de uma batalha para a sua casa, para a cidade de Ziclag, e ele encontra a cidade queimada. E toda a família, as esposas, os filhos e filhas, foram levados pelos amalequitas. Foram levados cativos. Quando chegam na cidade, a cidade está queimada e as famílias não estão ali, levadas cativas por um povo cruel. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles choram até que não houvesse mais lágrimas, já não tinham mais forças para chorar. E o pior é que esses homens, agora, o povo da cidade acha que Davi era ocupado, porque Davi vivia fazendo guerra contra os amalequitas. E eles falam em pegar pedras para apedrejar Davi. Então você vai vendo que as coisas às vezes são tão ruins, mas nada é tão ruim que não possa piorar um pouco. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? Enquanto todo o povo estava amargurado, e a Bíblia vai dizer isso, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, aliás, nós vamos ler agora, acompanha aí comigo,
O versículo 4 diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. O versículo 6 vai dizer: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: tanto aqueles que servem a Deus quanto aqueles que não servem a Deus passarão pressões na vida. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus é como se comporta diante das pressões. Quem serve a Deus, tudo pode desmoronar, tudo pode acontecer, mas ainda que perca tudo, ele ainda tem Deus. E se você tem Deus, ainda que você perca tudo, então você pode ficar tranquilo, porque Deus é aquele que te faz recuperar tudo aquilo que você um dia perdeu. Davi consulta ao Senhor, e o Senhor diz para Davi que Davi perseguisse os amalequitas porque iria alcançá-los e iria vencê-los. Então Davi vai com seus 600 homens e eles alcançam os amalequitas e eles vencem aquela batalha, trazem de volta as famílias, trazem de volta os despojos dos amalequitas. Então eles voltam não apenas com tudo que haviam perdido, mas voltam também com os despojos dos próprios amalequitas, com bens e pertences que eram dos amalequitas, que já haviam também saqueado outras cidades de outros povos. E o que é mais interessante nessa história que eu estou contando para você é o fato de que essa grande pressão sobre Davi, ou seja, nada é tão ruim que não possa piorar, toda essa situação terrível de Davi acontece no ano em que ele se assenta pela primeira vez no trono de Israel. Naquele mesmo ano, o rei Saul iria morrer pelas mãos dos filisteus, e naquele mesmo ano, Davi se sentaria no trono em Judá, onde ele reina ali por 7 anos, para depois ele definitivamente reinar sobre toda a nação. Mas toda essa luta de Davi, toda essa pressão, todas essas adversidades e circunstâncias na vida de Davi aconteceram pouquinho antes de ele sentar-se no trono e começar a reinar. As pressões acontecem na nossa vida. Se nós não sucumbirmos, se nós nos fortalecermos no Senhor, como fez Davi, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Enquanto todos estavam chorando amargurados, Davi foi se fortalecer no Senhor. Quando nós fazemos isso, podemos ter a tranquilidade que depois de toda a pressão e dificuldade, vem aí uma grande notícia, vem aí uma grande realização, vem aí um grande milagre de Deus sobre a nossa vida. A maior pressão que Davi sofreu aconteceu pouco antes de ele sentar-se no trono, de cumprir-se a promessa de Deus em sua vida. Então, se você está sofrendo pressões, suporte essas pressões, sabendo que Deus, Ele é poderoso, sabendo que Deus é contigo se você serve a Ele, se você se fortalece nele, e que depois dessas grandes pressões haverá uma grande notícia. Depois dessas grandes pressões haverá um grande episódio na tua vida que vai mudar a tua vida para melhor. Amém? Então aprenda a sofrer as adversidades da vida de cabeça erguida. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente chora, sofre, mas tudo isso faz parte. Você pode chorar, você pode sofrer, pode tudo. Você não pode simplesmente entregar os pontos, é desanimar, é desistir, é se permitir ser derrotado, ok? Vença com Deus, Ele é contigo. Deus te abençoe. E não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Se inscreve no nosso canal para que o nosso canal cresça. E não esqueça de deixar o like, de curtir aí esse vídeo. Nos ajude nisso, ok? Eu conto com vocês, tá? Então se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Você é um campeão de Deus. Você vai vencer esse momento difícil da tua vida. Depois de um grande problema, de uma grande adversidade, vem a grande vitória de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe.